Olá pessoal, nós somos alunos da disciplina de Climatologia e nós vamos falar agora um pouco sobre o aquecimento global. Inicialmente nós temos que ter em mente que a temperatura da Terra, somente pela radiação solar, ela seria de aproximadamente menos 18 graus Celsius. Mas, como a Terra tem uma camada em sua volta, chamada atmosfera, de vários gases compostos, como gás carbônico, como metano, também temos o oxigênio. Esta camada ela vai absorver grande parte, vai também expulsar alguma parte desta radiação solar, provocando um aquecimento na Terra. Isto faz com que a Terra tenha as condições ideais para ter vida e para se desenvolver. Mas, agora com o passar do tempo, nós temos visto que a liberação de CO2, principalmente, está afetando nessa temperatura, promovendo um aquecimento além da média ideal. Este aquecimento tem provocado inúmeros derretimentos de calotas polares e também o aumento do nível das marés. E nós agora vamos decorrer um pouco sobre o aquecimento global em si e também sobre a influência do homem no aquecimento global e o aquecimento global relacionado à agricultura. Em primeiro momento, então, é necessário que a gente fixe um conceito sobre aquecimento global. Deste modo, aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. De maneira geral, o aquecimento global, principalmente é ocasionado por inúmeras ações humanas. Dentre elas, podemos citar a introdução de gases tóxicos como o CO2. De maneira geral, o aquecimento global ele interfere na agricultura pelo descontrole da temperatura, das condições climáticas das regiões agrícolas. Deste modo, podemos citar então que esse descontrole ocasionou as tempestades em Santa Catarina em 2014. E os veranicos ocorridos na região nordeste do país em 2016. Centenas de municípios nordestinos estão em situação de emergência por causa da seca prolongada. A seca segue se agravando na região nordeste do país e agora os 9 estados que compõem a região já se encontram nesta situação. O sertão do Nordeste vive uma das piores secas da história. Deste modo, esses dois fenômenos ocasionaram inúmeras perdas nas duas regiões que influenciam diretamente na economia do país e do mundo. Então, também estão relacionados os problemas fitossanitários, na qual essa mudança de temperatura ele vai provocar uma alteração no cenário das doenças, tanto o seu manejo também tendo os efeitos tanto diretos quanto indiretos, tanto no agente infeccioso como patógeno e também pela planta hospedeira. Os efeitos diretos estão relacionados muito mais com a distribuição geográfica, onde o zoneamento agroclimático ele vai sofrer alterações na planta hospedeira, afetando assim os organismos envolvidos e propriamente o patógeno. Assim, em determinadas regiões, novas doenças elas poderão surgir, e em outras regiões elas poderão perder a importância dessa distribuição, essa migração dessa planta hospedeira para outras regiões. Um exemplo é o aumento da umidade, que isso favorece aos patógenos, que no período de crescimento eles começam a ter uma maior produção de esporos. Outro exemplo que isso favorece é com a queda dos dias de chuva no período de verão, isso acaba tendo uma diminuição da proliferação desses patógenos. Já relacionados aos efeitos indiretos, eles estão relacionados com outros organismos, são doenças que precisam ser transmitidas ou por insetos ou outros vetores para fazer a sua proliferação. Assim, basicamente, vão sofrer uma distribuição geográfica ou temporal. Na parte do zoneamento da climática para a agricultura, tem as projeções referentes ao aumento da temperatura, na qual ele vai culturas como arroz, feijão, algodão, milho, trigo, ele vai sofrer basicamente uma diminuição da área favorável ao plantio. Então, regiões que antes eram propícias, eram aptas para o plantio de uma determinada cultura, com esse aumento da temperatura, essas plantas vão sofrer uma migração para outras regiões que antes não eram aptas para a cultura da mesma.
Uma pesquisa levantada pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele basicamente consta que com esse aumento da temperatura na região Nordeste, ele vai sofrer uma perda significativa na produção de milho, arroz, feijão e algodão. Por já possuir uma temperatura bastante elevada, com esse aumento maior, a planta ela vai interferir no ciclo fenológico da planta e também no crescimento dos órgãos vitais dessa planta, assim impedindo seu desenvolvimento. Na região Sudeste, que é uma das mais produtoras de café e que possui um clima mais ameno, com esse aumento da temperatura, o café vai ser pouco favorável no cultivo naquela região. Por esse aumento da temperatura vai tornar uma deficiência no potencial de irrigação daquela região, aumentando a aridez do solo. Isso vai acabar dificultando a produção. Na região Sul, que possui um clima mais frio, com esse aumento da temperatura vai se tornar um clima mais ameno. Então o café, por exemplo, que era melhor cultivado na região Sudeste, passa a ser cultivado na região Sul, devido ao aumento da temperatura e à diminuição dos riscos de geada. Já por fim, a região Centro-Oeste, como ela possui um alto potencial produtivo, ela não vai sofrer tanto impacto assim com esse aumento da temperatura. Porém, vai depender mais de uma irrigação complementar para continuar com essa alta produtividade. Então, algumas pesquisas apontam que também as florestas estariam também diretamente ligadas com esse aquecimento global. Por exemplo, a floresta amazônica, num clima tropical, ela poderia, com o passar dos anos, começar a ter característica de floresta do cerrado. Então, segundo pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela mostra que a floresta amazônica, até o ano de 2050, ela pode estar passando de 30% a 60% da floresta que ela é hoje para uma floresta de características do cerrado. Se continuar, então, o nível de desmatamento e o aumento desse aquecimento poderia ocasionar isso. E junto com isso, acarretaria vários problemas. Na questão da perda da biodiversidade, da fauna, da flora, da maioria, a maior grande quantidade de espécies de animais e plantas no mundo está localizada na Amazônia, então isso ia acarretar uma grande perda. Um outro problema também seria na questão das chuvas. Como a Amazônia possui uma alta evapotranspiração, ela meio que que ela regula as chuvas aqui do Brasil e até de países próximos. Então, graças por suas massas de ar carregado desse vapor que é evapotranspirado, ela divide essa chuva. Também outro problema que a gente teria na questão social, então, que existem ainda muitos povos e tribos que ainda residem na Amazônia e eles tiram o seu sustento de vida ainda dali. Então eu estaria perdendo na questão econômica e também numa grande porcentagem na questão cultural desses povos, que estariam ficando também sem abrigo para onde ir. Também outro problema, como o Sandrinho estava citando aqui, a pesquisa da IPAG então mostra que até o ano de 2050 para o estado de Santa Catarina pode haver um aumento de 2 graus na temperatura. Então isso vai afetar diretamente nas culturas que são muito importantes para a economia do estado, como por exemplo a maçã e a banana. A maçã ela necessita de mais frio para o seu metabolismo fisiológico, ao contrário da banana, que necessita de mais calor. Então, em lugares onde eu cultivo maçã hoje, levando em consideração esses cultivares que eu tenho hoje, sem o melhoramento genético pode ocorrer mais para adiante. Então, eu não poderia estar plantando, mas eu estaria abrindo uma área maior para o cultivo da banana no estado. Então, mais ou menos, o aquecimento global ele vai fazer isso. Em certas áreas, eu não vou poder cultivar uma cultura X, mas eu vou poder entrar com outro, mais adaptado àquele clima. O aquecimento global que foi falado até aqui e todos esses efeitos na agricultura, para muitos cientistas, ele é provocado pela ação humana, através da emissão de gás carbônico pelas indústrias e pelos carros, né? E muitos cientistas jogam então esse aquecimento pelos humanos,
que a emissão de carbono, então o gás carbônico, quando vai para a atmosfera, ele segura os raios solares que aquecem o planeta, então, que são refletidos pela superfície da Terra, então eles mantêm dentro da atmosfera, né? Então gerando esse aquecimento. Para outros cientistas, esse processo de aquecimento, ele não é decorrente da ação humana. Ele vem, por exemplo, os mares, que são um dos maiores depósitos de CO2, esse aumento de CO2 na camada da atmosfera, ele é decorrente dessa liberação do gás carbônico pelos mares, que eles estão liberando e resfriando e resfriando-se. E os cientistas também, eles dizem que o processo de aquecimento não é verdade, que a Terra ela está passando na verdade ela vai passar agora por um processo de resfriamento, e que isso faz parte de um ciclo do planeta Terra. Ele passa por períodos onde aumenta a temperatura e períodos que cai essa temperatura. Eles também dizem que, conforme pesquisas feitas, que antes de toda essa emissão de carbono que é feita pela humanidade hoje, a temperatura ela estaria mais alta, com menos concentração de gás carbônico na atmosfera do que hoje em dia, que a concentração de gás carbônico na atmosfera chega a 380, 400 partes por milhão. E então eles defendem essa questão, que a Terra não está passando por um processo de aquecimento causado pela humanidade, e sim que é um processo de resfriamento e que isso é um ciclo natural da Terra. E apesar de toda essa questão assim do aquecimento global ser muito falado, não há em certas partes um acordo entre as comunidades científicas. E esse é o nosso trabalho em relação ao aquecimento global, seus efeitos na agricultura e alguns argumentos impostos aí pelos cientistas na comunidade atual.